Vou estar falando um pouco sobre essa questão da aprovação aí, da descriminalização da pessoa que está portando um baseado, né? Primeiro a gente tem que entender o assunto, como isso chegou lá no judiciário, quem foi o autor desse projeto, qual é a intenção, e segundo é como as pessoas vão raciocinar que isso seja, né? É a liberação das drogas? É uma criação de um precedente jurídico para a liberação das drogas? Eu acho que não, porque o cigarro e o álcool são drogas e nem por isso você tem precedente para legalizar a cocaína, né? Um exemplo. Nós temos a questão seguinte: nós temos uma pessoa que está portando um baseado e essa pessoa vinha a ser presa por isso, tá? Ou seja, não se sabe por que a pessoa chegou àquele baseado. Você tem inúmeros fatores. Tem desde o cara que não tem nada de problema psicológico, nada, o cara vai e fuma. Tem o cara que nasce ali, que os pais às vezes são viciados, não dão um bom estudo, não dão uma vida adequada para uma pessoa. A pessoa chega a uma certa idade sem estudo, não consegue trabalho, vendo as pessoas crescendo na vida e a vida dela sempre ficando para trás, não consegue constituir família. As pessoas costumam se refugiar nas drogas. O mesmo lado você tem lá na Zona Sul, né, o filho de alguns juízes, né, de alguns desembargadores ou de pessoas ricas, né, tem uns filhos ali que experimentam a droga. Às vezes o pai estudou a vida toda para ser um advogado e abandonou o filho. A mãe está preocupada com os negócios e o filho acaba sendo criado pela empregada. Ou seja, a empregada não tem autoridade sobre o filho começa a fazer o que quer e aí começa a usar drogas. Isso é um dos caminhos que você pode entender como funciona. E aí a polícia não vai lá para prender o filho do rico, mas o filho do pobre lá, eles sempre são presos. E por causa de um baseado ali acaba indo para a cadeia. Então o que está sendo votado ali parece que é isso, tá? Pelo que eu andei entendendo. Não sei quem foi o autor dessa lei, só sei que isso deve ter sido aprovado no legislativo para que chegasse no judiciário e vão utilizar isso com a ideia de que é no governo Lula que está se aprovando isso. Sendo que o advogado que era o ex-advogado do Lula, que agora é o juiz do STF, não foi a favor disso. Ele foi malandro ali, para não depois acusarem ele. Mas vão usar isso porque os juízes daquela época são praticamente da mesma época do Lula, vão usar isso contra o Lula como campanha política, tá? Como se fosse o Lula responsável por isso daí. Então nós vamos analisar os fatos. O cara é pego com um baseado e ele é preso. Eu não sei quanto tempo fica preso, não ainda estudei essa parte, mas é diferente do cara que trafica, ou seja, o traficante não está sendo eximido de culpa, tá? Ele continua sendo traficante acima de 40 gramas. O que está sendo analisado é o fato de um usuário ser criminalizado. Mas ele está portando drogas. Mas o cigarro também é uma droga com 3.400 substâncias, sendo que 3.000 são substâncias cancerígenas, faz muito mais mal, talvez, não sei, do que a maconha, tá? E ainda tem a questão das pessoas que precisam da maconha para uso medicinal, por conta do THC, que é a toxina que tem nele. Há um pouco tempo foi descoberta uma planta que também tem esse acho que é THC, né? Essa substância química, que é uma substância que para alguns tipos de doença traz a cura, tá? Mas a pessoa vai ficar viciada nisso? Não, a substância ela é manipulada de forma que ela só tenha a potência para a eficiência do problema, para resolver o problema, tá? Então você tem a potencialização da droga ou da substância química, ou diminui a carga potente dela somente para poder tratar aquela coisa. Como a morfina trata os pacientes aidéticos, né? A morfina também deve ter passado por esse processo jurídico também, até chegar a um ponto de se poder se manipular. Então o cigarro é uma substância química que também causa danos. O álcool causa muito mais dano do que o cara que fumou uma maconha e pegou um carro para dirigir. Então você tem inúmeras coisas. Mas há essa questão: eu não fumo, não vou fumar mesmo sendo liberado. Me incomoda o cheiro quando estou na praia, no recreio, quase não consegue respirar. Mas eu não sei o que aprovar ou não. Eu não considero que uma pessoa pega fumando um baseado tem que ser presa e passar por eu acho que a prisão não vai adiantar, não vai modificar a vida daquela pessoa, não, se bobear ainda piora. Eu não acho que uma pessoa que fuma maconha seja uma pessoa ruim, né?
Eu conheço pessoas que fumam, são excelentes pessoas. Eu acho que se trata mesmo de um processo meio que a gente ainda está meio arcaico nesse tipo de situação. Tem que se assentar-se com pessoas inteligentes para conversar, né, sobre isso. E nada mais, nada menos que pessoas como o judiciário, são pessoas capacitadas em leis, que vão estar pensando em todas essas coisas, são pessoas que estudaram para poder estar debatendo esse tipo de coisa. Ou seja, o intelecto dessas pessoas são maior do que o nosso para falar sobre isso. Porque a população quase não tem tempo para estudar esse tipo de coisa. E o judiciário é especialista nesses casos. Agora, a gente vai começar a estudar primeiro as motivações disso, né? Primeiro, toda coisa a gente tem que entender qual é o motivo de estarem fazendo isso. E o que os políticos sem vergonhas vão fazer para que a opinião pública pense de uma forma inadequada, como sempre fazem nas questões de fake news. Porque o político, cara, ele por voto ele faz tudo, ele mente sobre uma história, ele pega um assunto que não tem nada a ver, mas ele te faz pensar como ele quer ele quer que você pense. Porque ele tem o intuito de introduzir uma mentira na sua mentalidade para que você vote nos políticos deles. E eu acho que está na hora do brasileiro começar a entender isso. Só que o problema, né, que falta o quê? Quando você se afeiçoa por um político, a tendência é você defender ele em todas as coisas. Eu acho que as pessoas não podem perder a personalidade. Não é porque eu tenho uma afeição por um político que às vezes a fala do cara não vai me desagradar. Eu falo, pô, esse cara falou demais aqui ele vacilou, não devia falar isso, ou devia falar de uma maneira mais branda, né? Ou não podia falar jamais isso. Agora eu tenho que entender o contexto em qual o cara falou também. E uma fala não pode também manchar toda a imagem de uma pessoa, porque a pessoa não é uma expressão do tempo, de um só tempo, ela é uma expressão de uma vida. Você tem que olhar para a pessoa como um conjunto da obra, né? Você não vai julgá-la apenas por uma circunstância, mas você tem que ser capaz de dizer que naquela circunstância ela está errada. E é assim, cara, que a gente constrói uma ideia de um país melhor. Porque se a gente ficar defendendo o político que está fazendo que os seus apoiadores são mentirosos, que seus apoiadores fazem tudo para defender esses caras, né? Que colocam tem pessoas surgindo, cara, por exemplo, o Pablo Marçal aí, tá surgindo, como se fosse um Gabriel Monteiro, um exemplo, tá surgindo aí na mídia e tal, não sabe se portar. O bom é que esses caras, eles se acham tão inteligentes que eles acabam indo pelo caminho da ignorância sem perceber. Mas você percebe que também existe causas e efeitos ali. Um cara chegar pra você e falar assim, cara, você nunca vai ser prefeito. E, cara, é muito difícil alguém chegar e falar uma coisa dessa pra pessoa, a não ser que você queira ter um efeito contrário. Ou seja, os apoiadores desse cara vão ficar com pena dele. Você acha que o cara não vai chegar? Não, aí que a gente vai fazer ele chegar. É tudo pensado, cara. É tudo arquitetado, é tudo planejado e visto como a forma como o povo brasileiro reage a certas coisas. Isso você adquire em algoritmo de rede social. Em comentários, que às vezes você joga uma postagem lá, você começa a entender como o povo brasileiro pensa. E tem gente estudando isso. Por quê? Porque é massa de manobra. Eles sabem o que é uma palavra que tem causa e efeito, que pode beneficiar eles politicamente. Então as redes sociais, não pense que você não está sendo investigado. Você está sendo investigado, todo o comportamento das massas estão sendo investigados, estão sendo utilizados para fins de política. Sabe? É assim que está funcionando. Nós estamos numa era que é muito mais fácil estudar o ser humano do que nunca antes foi. É mais fácil estudar o pensamento humano do que nunca antes foi. Você pode, pelo comportamento das pessoas, ver que tem gente que vai atrás da outra, sem sequer pensar no assunto que está ali abordado. Você consegue perceber que tem gente que não consegue focar num assunto e trocar uma ideia sobre aquele assunto sem distorcer, sem falar de A, B, C, coisas que não tem nada a ver com aquilo que está sendo discutido ali. Fogem de todos os modos, mas não consegue dizer que aquele assunto está certo ou errado, a não ser que seja para beneficiar o candidato que ele é da sua feição, do seu feitio, né? E geralmente esse candidato é do seu feitio porque promete liberação de armas, promete coisas que vai de acordo com aquilo que ela acha que é valor para a vida dela. Então,
A conduta da pessoa, a maneira como a pessoa pensa, ou como a pessoa vê a vida, vai ser a maneira como ela vota, em quem ela vota. Então, quando se percebe que se tem um número de gente ali, é igual você falar de direito trabalhista. Te retirar o direito trabalhista, você vai aquecer o voto dos empresários. Você acende o voto dos empresários. Falar em tirar, em massacrar mais o trabalhador, em fazer o cara poder trabalhar, trocar o feriado por um dia de semana. Quanto mais o patrão puder manipular esse empregado, mais os empresários vão ficar felizes e mais você é o candidato que mais lhe agrada, porque o seu discurso ele é conveniente àquela massa de empresário. Agora, quando você é mais pro lado do trabalhador, você ainda vai ver trabalhadores, cara, que isso que me irrita. É uma frase que eu sempre digo: você vai ver o escravo reclamar com o senhor do engenho que o capataz está batendo muito fraco naquele chicote, ele precisa bater mais forte. Exatamente, gente. É isso que vocês estão vendo no dia de hoje. É o escravo reclamando que está apanhando pouco. E isso nas questões trabalhistas aí, que estão sendo aprovadas aí. Os 4 dias de trabalho, ao invés de 6 por 1, que é um massacre, uma escravidão. Então, galera, vamos ficar atentos que o país está passando por transformações e nós somos parte disso.